Seja bem-vindo ao Trajetórias, um programa onde histórias de vida se cruzam com a fé. Aqui, nossos convidados compartilham suas experiências, desafios e o momento especial em que encontraram Jesus. Cada episódio traz um relato inspirador que pode tocar seu coração e fortalecer a sua caminhada espiritual. Você pode acompanhar Trajetórias no canal da TV JuVV, no YouTube. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar essa mensagem com quem precisa. No episódio de hoje, receberemos o Luciano Roberto Simão Imperial. Ele teve altos e baixos em sua vida em vários aspectos. Porém, uma pessoa surgiu, mudando para sempre o seu olhar para Cristo. Então, nos acompanhe. Luciano Roberto Simão Imperial. Nós estamos aqui então para a sua trajetória. E nada melhor do que começar com a tua infância. Você tem irmãos, não é? Tenho. Somos em 5. Eu e mais 4. 3 do primeiro casamento e um casal do segundo casamento. E de onde? São Paulo, capital. E como foi essa tua infância? Conta pra gente. Como é que foram os valores da sua família? Olha, eu posso dizer que a minha infância foi uma infância feliz. Foi uma infância onde a gente aproveitou todos os momentos, felicidades, alegrias, sempre com muito carinho dos meus pais, né? Em vivermos a nossa infância como eles gostariam que vivêssemos, né? E sempre muito direcionado, né? Muito direcionado aos valores, desde pequeno já sabendo o que é certo e o que é errado. E isso eu realmente sou muito grato aos meus pais. Maravilha, mas e com os 9 anos de idade aconteceu algo, né? Você estava com, né, uma família com muita felicidade, com esses valores bem colocados, né, pelos seus pais, tendo, direcionando, né, tudo ali para vocês, mostrando realmente o que cada coisa merecia, né, da sua atenção. Mas, aos 9 anos aconteceu um momento triste. Realmente foi algo que a gente não esperava. Eu, meus irmãos muito pequenos, eu tinha 9 anos, o meu irmão tinha 7 e o mais novinho iria completar 2 anos de idade, né? Realmente, o falecimento da minha mãe foi, em certo ponto, foi difícil, porque a gente tinha ela como esteio da família, né? Ela era realmente a força ali da família, não só por nós filhos, meu pai, que como ele sempre disse, ela foi o grande amor da vida dele, né? E ela era muito quista pela família toda. Foi assim uma perda que, em termos assim, a minha avó, ela até o final da vida dela, ela não se sustentou, ela não conseguiu ultrapassar a morte dela. E para nós foi muito difícil, porque no momento que aconteceu a situação da doença, né, meu pai afastou a gente de casa, né? Ele nos levou para o interior de Campinas, ali uma cidade próxima de Campinas, na casa dos meus tios, da irmã dela, né, uma das irmãs, e ali nós ficamos por um bom tempo, né? E como criança a gente, na verdade, não sabia muito bem o que estava acontecendo, né? A gente sabia que existia alguma situação de doença, mas não sabia o que estava acontecendo. E nesse inteirinho meu pai tentou de tudo, né? Inclusive até viagens para os Estados Unidos, né? Mas naquela época acho que a doença ainda não teria a situação que talvez tivesse hoje, né? Com a tecnologia. E quando eu dei por mim, meu pai apareceu em Campinas um belo dia e
somente com a notícia de que ela havia falecido, né? Então a gente não teve, eu não tive, meus irmãos não teve aquele contato com ela em velório, nada disso. A gente simplesmente se despediu dela um dia e não a vimos mais. E isso é uma coisa que é difícil, né? Que a gente carrega para o resto da vida. E tanto que no dia que o meu pai, no momento que ele deu a notícia, eu assim congelei, não expressei nada. Fiquei perdido, parece que assim, se tivesse aberto um buraco no chão, acho que eu tinha entrado nesse buraco, né? E tanto é que eu esbocei chorar horas depois, que acho que caiu a ficha, mas foi um momento muito difícil mesmo, né? Nenhum filho, nenhuma criança conta com isso, né? Então foi muito difícil, até mesmo para o meu pai, que acabou ficando com 3 crianças e uma de 2 anos de idade. Então foi uma situação difícil mesmo. Sim, e com toda essa situação, como era a parte espiritual na tua família? Assim, nós sempre fomos católicos, né? Crescemos no catolicismo e a gente ouvia de Deus o tempo todo, né? A gente ia nas missas, nós estudamos em colégio de padres, né? Uhum. Então a gente fez a crisma, catecismo, tudo na escola, né? Então a gente realmente, o meu pai, uma coisa que eu nunca esqueço desde sempre é que ele colocava todos nós na cama e orava por todos nós e abençoava, e isso era toda noite. Isso é uma coisa que eu me lembro nitidamente. A gente não dormia sem a bênção dele, sem ele orar por nós, né? Então a gente sempre aprendeu muito de Deus, né? Desde pequeno. Então a gente sabia que existia esse Deus e que a gente deveria seguir nos caminhos de Deus, né? Sim, então esse embasamento, né, espiritual, teu pai e a tua mãe, né, os Sim. dois, eles já se preocupavam com isso com vocês desde crianças, né? Sim. Mas depois que aconteceu o falecimento da sua mãe, a tua família saiu de São Paulo. Saiu de São Paulo. Nós ficamos ainda nós ficamos até 83 em São Paulo. E eu me lembro disso, foi quando eu completei 18 anos, nós nos mudamos para o interior do Paraná, em Cambará, né? Porque meu pai já havia se casado novamente. Ele se casou a minha mãe faleceu em 75 e 77, no meio de 77 ele se casou. Aí foi onde nasceram o casal, né? A Camila e o Fabiano. E os pais da esposa dele tinham um negócio no interior, né? Eles tinham uma funerária e meu pai, naquela época, conversando com eles, resolveu montar uma empresa onde fabricariam caixões, urnas, né? Não só ali para o Paraná, mas para a região toda. E em 83 nós nos mudamos para Cambará, aqui no norte do Paraná. E foi nesse momento que você decidiu fazer agronomia? Foi. Foi interessante. Na verdade, antes disso, eu vim para Curitiba, né, junto com meu irmão. Nós íamos estudar, fazer cursinho, e nesse meio tempo nós resolvemos abrir um negócio. A gente abriu, na época, estava muito no auge o surf, né, o surfwear, e nós abrimos uma loja de surf no Shopping Itália hoje, né? E nós ficamos com essa loja de 86 até... Ficamos 2 anos. E por motivos até de financeiros, a gente não tinha um capital assim muito alto e a concorrência era grande, né? Então nós decidimos por fechar a loja e eu retornei para Cambará. E em 88 foi quando eu ingressei na faculdade, em agronomia. Era algo que eu sempre quis, né?
eu já tinha feito vestibular para odontologia, para várias situações, mas a agronomia era uma coisa que sempre teve no sangue, né? Porque os pais da minha mãe, o meu avô sempre teve fazenda, né? E essa fazenda está até hoje ali com o irmão dela, o meu tio, que gerencia, né? Então a nossa infância, as férias escolares de meio de ano e de fim de ano eram todas feitas na fazenda do meu avô. Então era aquela coisa assim, de se reunia todos os primos e já logo cedinho tomava aquele café, pegava os cavalos, sumia ali pela região e voltava só no final do dia. Então a agronomia estava muito no sangue, né? E eu vi a oportunidade aí de fazer a faculdade, acabei por passar na cidade próxima, Andirá, mas eu fiz por somente 6 meses, porque aí meu pai, por um erro de cálculo, acabou comprando uma empresa, vamos dizer, com muitos problemas, e ele teve que naquele momento fechar essa empresa, e eu já não tinha mais como fazer a faculdade, porque a agronomia basicamente é o dia inteiro, né? É um dia ou outro que você vai de manhã ou então só à tarde, mas tinha dias que era de manhã à tarde e à noite, então não tinha como trabalhar. E quando podia, eu ajudava ele na empresa que tinha ali em Cambará, né? Mas aí a coisa ficou realmente com dificuldades, e nesse inteirinho da empresa passar por toda essa situação, o casamento dele também passou por situações de dificuldades onde eles optaram por se separar, né? Então aí começa aquela situação de que você tem que tomar uma atitude. De qualquer maneira, não tem mais como viver aquilo, né? Eu teria que, como um homem já que era, sair e tentar a minha vida, né? Então foi mais uma situação complicada mesmo. Sim. E depois disso, o que aconteceu? Bom, depois disso eu realmente tomei meu rumo mesmo, né? Falei, bom, agora quem sabe eu arrumando alguma situação na minha vida, eu possa voltar a fazer a faculdade, né? Foi quando eu retornei para Curitiba, né? E conheci, na verdade eu voltei para cá através de uma empresa de São Paulo, uns portugueses, né? E eles trabalhavam com produtos importados, a gente vendia na rua de porta em porta, e foi onde eu me apeguei, foi basicamente um dos primeiros trabalhos que eu tive, né? E tanto é que com essa empresa, ela foi aberta em vários locais aqui do país, né? E eu tive a oportunidade de conhecer Portugal, uma viagem assim de uma semana, né? E tudo isso foi bagagem, né? Que a gente foi tendo e conhecendo, mas ainda não tinha dado certo como deveria ser. Eu cheguei a voltar para São Paulo, fiquei um tempo lá, meu pai estava morando lá, eu fiquei um tempo com ele, e aí retornei de vez para Curitiba, e nesse meio tempo, na época dessa empresa aqui em Curitiba, desses portugueses, eu conheci um amigo, um uruguaio, e naquele momento ele tinha se separado do casamento dele também, e ele me convidou, eu fui junto com ele para Londrina. Ele trabalhava com venda de calçados femininos, né? E eu fui com ele para Londrina, ficamos lá por 1 ano. Depois ele retornou para Curitiba também, eu retornei. Consegui um trabalho numa empresa de cosméticos e fiquei na empresa de 2001 até 2007. Nisso eu estava morando já aqui em Curitiba, no Alto Boqueirão. Foi quando eu entrei no grupo do Walmart, fiquei por quase 10 anos, né? E em 2008,
por algumas situações de cargos e de funções ali na empresa, eles começaram a desligar algumas pessoas com mais tempo de casa. Eu fui desligado também. E nisso eu já estava, como a coisa dificultou, eu fui morar na fazendinha, na casa de um amigo do meu irmão. Aluguei a parte de trás, né? E aí acho que meio que começou uma virada, né? Foi quando, através da internet, eu conheci a Laurinha, né? Isso foi no dia 2 de agosto de 2008. Foi quando nós marcamos o primeiro encontro. Até então a gente estava conversando por internet, né? E foi quando aconteceu realmente de eu conhecê-la pessoalmente mesmo no dia 2 de agosto de 2008. Até então você estava solteiro. Solteiro. E já tinha suas manias, Sim. né? Porque por tanto tempo, né, como solteiro, então provavelmente você já tinha o seu jeito, né? De cuidar das coisas ali. E eu era bem filho do meu pai mesmo, então. E aí, vocês se conheceram e começaram a namorar? Como é que foi isso? Nós nos conhecemos, foi num sábado. Eu fui até ela, até Santa Felicidade, e nós passamos o dia todo juntos, né? Almoçamos, fomos ao shopping, né? E terminamos a noite, voltei para casa, e no dia seguinte tocou o telefone, era ela, dizendo que a mãe dela havia falecido. Eu nem havia conhecido a mãe dela, né? E foi uma situação ruim, né? Porque num dia ela me conheceu, a gente se conheceu, e no outro dia já teve aquela tristeza do falecimento da mãe dela. Então, nós ficamos alguns dias ali sem nos ver, por conta até do luto, aquela situação toda. Eu preferi não ir até o velório, porque como a gente já tinha se conhecido apenas 24 horas atrás, não fazia sentido, né? Eu pensava assim, pelo menos, não fazia sentido eu estar lá com os familiares, todo mundo ali, ia ser algo meio estranho, né? Então aguardei o tempo dela, passar um pouco aquele luto, né? E foi quando nós nos reencontramos alguns dias depois e realmente começamos firme o namoro, né? E com esse relacionamento vocês decidiram então ficar juntos? Decidimos ficar juntos. Depois de uns 2, 3 meses assim, nós decidimos ficar juntos. Isso foi uma decisão rápida, né? Foi uma decisão rápida. E sobre a igreja? Como que estava essa situação? Porque você é católico, você sabia qual era a denominação que ela estava frequentando, ela não frequentava, como é que era? Eu sempre católico, né? Sempre indo às missas ou no sábado ou no domingo. E quanto a ela, assim, eu não para falar bem a verdade, eu nunca tinha ouvido falar em Adventista do Sétimo Dia. Quando ela me disse, eu falei, nossa, realmente nunca tinha ouvido falar. Mas naquele momento ela estava fora da igreja, né? Por algumas situações que ela passou, com falecimento do pai, da mãe, e tudo aquilo foi pesado para ela, né? Então ela estava fora, mas como eu frequentava as missas, então ela, com certeza, a contragosto, ela ia, né? Em algum momento eu percebi que aquilo não satisfazia, que ela estava ali porque estava comigo para fazer companhia. E eu sempre insistindo naquela situação, ou era no sábado à noite ou era no domingo de manhã. E algum tempo depois ela me fez o convite, tranquilo, eu vou com você na missa, mas eu quero que você venha comigo na minha igreja. Foi quando eu perguntei, nossa, realmente você tem uma denominação, você frequenta uma igreja? Ela falou, sim, eu frequento, eu sou adventista, eu sou crente, né? Eu sou adventista do sétimo dia. E eu realmente nunca tinha ouvido falar.
A gente sabia que existiam os crentes, algumas igrejas, mas a adventista realmente nunca tinha ouvido falar no adventista, né? E eu aceitei, fui. A gente, como católico, a gente sempre fica meio assim, nossa, vou sair da minha zona de conforto e ir numa outra igreja que não conheço, não sei como desenvolve, como acontece. E eu fui. E assim, eu confesso que de primeiro assim eu fiquei meio assustado por conta da irreverência que existia na igreja. Eu não entrava na minha cabeça o pastor passando a mensagem ali na frente e as pessoas conversando e falando em cima, e aquilo me deixava muito nervoso, porque no fim eu não conseguia nem aproveitar a mensagem que o pastor estava ali falando. E foi um momento complicado, mas ela, com toda a sapiência, a sabedoria dela, ela conseguiu ir levando sem fazer nenhum alarde, sem exigências nenhuma, né? E ali eu passei, sempre que eu podia, aos sábados, ir com ela, que ela fazia a contrapartida, eu vou com você, mas você vem comigo. E como eu ainda trabalhava no sábado, então não eram todos os sábados que eu conseguia estar com ela de manhã ali no culto, né? Sim, e teve um momento que a Loreni, ela expôs o desejo, né, de regularizar a união de vocês. E como é que foi isso? Sim, na verdade, para mim foi muito fácil, porque era algo que eu queria também, né? Então não foi assim, nada difícil. Mas eu entendia que a gente estava ali, mesmo sendo um católico, mas eu fui criado numa situação de que você tem que casar, não tem que morar junto, você tem que casar, você tem que formalizar. E ela chamou o pastor, né? Na época, o pastor Dinei. Ele esteve em casa, ela expôs toda a situação, ele sabia que ela estava afastada da igreja, mas queria retornar. E eu sonhava em casar na igreja, porque era o meu primeiro casamento, para alguém que pensava assim, nossa, vou ser solteiro realmente para o resto da vida. E de repente, aos 43 anos, consegui se casar, né? E ele explicou o porquê, ela sabia disso, mas ele explicou o porquê mais para eu entender. Mas ele, naquele dia, ele foi muito sábio, ele abençoou a nossa união ali, a casa, né? E eu acho que ali ele ganhou alguns pontos comigo, né? E no dia 15 de agosto de 2009, nós nos casamos no cartório, né? 3 dias antes eu completei 43 anos. E no dia do meu aniversário, eu fui mandado embora da empresa que eu estava trabalhando. Mas ela entendeu, né? Não foi culpa minha também, infelizmente aconteceu, eu estava em período de experiência. A única coincidência é que era na semana do nosso casamento, né? Mas para mim foi assim, embora tenha tido essa notícia no meio da semana, mas no final de semana superou toda essa situação, ficou para trás e bola para frente, né? Nesses 3 dias antes do casamento de vocês, que você ficou desempregado, eu percebo que isso contribuiu para que você pudesse acompanhá-la aos cultos nos sábados, porque trabalhando você não conseguiria, né, frequentar e acompanhar ali a Laureni. Mas, quando você ficou ali desempregado, isso acabou contribuindo para que você pudesse participar ainda mais. E na família adventista existe o culto familiar. Vocês estavam fazendo esse culto familiar? Não estávamos, mas aí que foi essa virada que ela conversou comigo e falou, olha, o que você acha a partir desse momento a gente fazer o culto familiar, que já foi isso aí, foi no início de 2010, né? Vamos começar o ano diferente, existe um culto familiar que a gente faz na nossa igreja. Aí
enfim, eu falei, não, vamos fazer, lógico, por que não, né? Então tinha a meditação que a igreja tem, então a gente fazia meditação, eu acho que até a escola sabatina a gente já tinha também, se eu não me engano. Enfim, fazíamos o culto completo, e eu ainda como católico, eu fazia minhas rezas e mantinha a santinha da minha mãe de cabeceira, porque era algo dela, né? Era uma coisa que não tinha como eu me desfazer. Era simplesmente algo que ficou dela, que eu nem sabia que existia. Meu irmão passou para mim e falou, olha, eu tenho a minha, essa daqui é a sua, né? Então eu mantive aquela santinha, e num dia, ela terminando o culto, eu só quero pedir para você, mas muito educadamente, sem forçar nada, que quando eu orar, se você puder, você não reza em cima. Se você quiser rezar, você pode rezar, mas reza baixinho para você, né? Ok, mas depois eu quis saber o porquê disso. E aí ela me explicou que a Bíblia, em tal parte, dizia isso, isso e isso. E eu falei, poxa, mas eu nunca tinha sido apresentado para a Bíblia dessa maneira, nunca fui de pegar a Bíblia e ler. Então aquilo ali aguçou a situação para eu saber o porquê de tudo aquilo. E ela disse que realmente estava na Bíblia, e ela perguntou para mim se eu queria fazer um estudo bíblico. Eu falei, é a oportunidade de eu tirar essas minhas dúvidas, e eu aceitei. Então foi quando eu comecei o estudo da Bíblia, né? Isso, e esse estudo bíblico foi com quem? O estudo bíblico, a princípio, tinha um ancião da igreja que ele queria muito me passar esse estudo bíblico. Mas existia uma outra pessoa, o sobrinho dela, o Marquinhos, ele é da igreja central, ele canta, e ele sempre gostou muito de dar estudo bíblico. E eu já o conhecia, a gente se deu muito bem desde o começo, e quando a Laureni falou para ele, não, eu quero dar o estudo bíblico para ele. E quando ela me contou, eu falei, não, eu não quero com o ancião da igreja, eu quero com o Marquinhos. E durante um ano todo, todos os sábados depois do almoço, o Marcos me dava o estudo bíblico todos os sábados, né? E ao final desse estudo bíblico, você acabou aceitando o batismo? Ou não? Ou foi diferente? Não foi bem assim. Eu, como um católico que era, eu aceitei todas as verdades da Bíblia, tudo que o Marquinhos ia passando para mim, eu ia aceitando com muita facilidade. Tanto é que um belo dia a Santinha desapareceu do criado mudo, ela até ficou estranha, perguntou, eu falei, não, estou estudando, estou aprendendo, a Bíblia fala assim, então é assim que eu vou fazer. Eu só não me desfiz porque era algo da minha mãe, eu não achava justo me desfazer. Mas se você me perguntar hoje onde está essa santinha, eu não sei. Foi guardada lá, mas eu não sei onde está. E eu resisti muito ao batismo, né? Tanto é que no final do ano eu peguei um DVD na igreja do pastor... Como que é o nome dele? Era um estudo do... Nossa, agora deu branco. Como que era? Do pastor Bulhão? Não. É aquele pastor que fala chega mais perto. Luiz Gonçalves. Luiz Gonçalves. Isso, Luiz Gonçalves. O DVD dele. E eu assisti o DVD e aquele DVD me abriu mais ainda a situação na minha cabeça, como estava naquele momento, aquela situação de eu não querer me batizar. E esse estudo, do Apocalipse, ele veio só para reforçar o que o Marcos já tinha passado para mim. Mas eu falei,
eu sei de todas as verdades, eu vou guardar todas essas verdades, mas não vou me batizar. Resisti ainda. Eu vou fazer, vou cumprir tudo direitinho como Deus quer, como eu aprendi nesse estudo bíblico, mas eu não sinto que eu preciso me batizar. E foi complicado. Mas alguma coisa aconteceu e virou a chave e você quis esse batismo. Aí foi a virada mesmo da chave. Quando eu fiquei sabendo que o pastor Dinei iria para outro distrito, que seria os últimos momentos dele ali. Eu falei, não, então aí não tem mais como resistir. Eu vou me batizar. Aí você pediu o batismo. Pedi o batismo. Pedi o batismo e foi no dia 10 de dezembro de 2010. Dia 10 ou dia 11 de dezembro de 2010. Aí eu desci as águas juntamente com a minha esposa, ela se rebatizou, e realmente foi um momento muito especial para a minha vida, de eu ter nascido um novo homem, e junto com a minha esposa, foi assim, maravilhoso. A única coisa assim que foi triste para mim é que não tinha ninguém da minha família lá. Mas como a minha família agora era ela, então me bastava ali ela e Deus. Foi assim, acho que uma das coisas maravilhosas que aconteceram na minha vida foi realmente o batismo. Sim, e com toda essa trajetória, né, da tua vida, desde lá pequeno, perdendo, né, tão recentemente, né, tão precocemente, na realidade, né, ali a sua mãe, e tudo que aconteceu na tua vida, né, tiveram altos e baixos, e tanto no aspecto espiritual, como também de trabalho, mas você acabou encontrando, né, essa pessoa maravilhosa para a tua vida, onde acabou te apresentando esse Cristo, até na forma dela viver, né, então na forma de ela agir. E nesse momento eu quero te pedir para que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento e que de repente elas já fizeram um estudo bíblico, elas já estudam a Bíblia, conhecem a Bíblia, mas elas ainda não se decidiram pelo batismo. O que você poderia falar para essas pessoas, porque você passou por essa experiência? Eu diria assim, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, principalmente quando se trata das coisas de Deus. São coisas que a gente não pode brincar, a gente não sabe o momento que vai acontecer a volta de Jesus, né? Então eu acho que a gente não tem que ficar protelando, adiando, né? E eu diria mais, eu até tenho uma passagem da Bíblia que eu carrego comigo desde que eu me converti, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo para mim já basta para a pessoa realmente pensar e agir e caminhar nos caminhos de Deus, né? Deixar mais essas coisas do mundo e se ligar mais às coisas do céu. E agora então a sua vida está completa. Tem a sua Completíssima. família, você participa aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Juvevê, e nós aqui também do Trajetórias nós agradecemos a sua participação. Obrigado. Nós acompanhamos aqui a história, a trajetória do Luciano Roberto Simão Imperial. E algo que ele falou que é muito importante: nós não sabemos nem o dia e nem a hora da volta de Jesus. Então, decida hoje. Não esqueça de se inscrever no canal da TV JuVV no YouTube, deixar seu like, compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Nos vemos no próximo Trajetórias, com mais uma história de fé e transformação. Até lá!